Eu tenho tanto medo de estudar e não passar e dar tudo errado, mas eu preciso estudar para passar. Isso está me paralisando tanto, me ajuda. Você também tem esse medo? Esse medo está te paralisando? O Enem e o vestibular por si só é capaz de gerar esse medo? Afinal de contas, estudar para o vestibular e se comprometer com esse objetivo demanda um investimento alto de tempo e energia, sem falar no investimento cognitivo, financeiro e emocional. E a cereja do bolo é que o estudante pode fazer tudo isso, investir tudo isso e ainda assim não passar, e ainda assim não alcançar o objetivo. E aí é nesse momento que surge aquele pensamento: e se você estudar, e se você abrir mão de todas essas coisas e ainda assim não passar? Esse medo vai só crescendo ali dentro do estudante e fazendo com que ele paralise e fique muito mais difícil para ele se comprometer com o objetivo de estudar para o vestibular. Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Nessa situação, a gente já tem clareza de qual é o pensamento, o sentimento, a ação e o resultado. Qual que é o pensamento? E se eu estudar, fizer tudo isso, abrir mão de todas essas coisas e ainda assim não passar? Esse pensamento gera qual sentimento? O medo. O medo, aliado com esse pensamento, gera qual ação? Paralisação. E esses três aqui geram qual resultado? Não estudar e não conquistar a aprovação. Afinal de contas, só é aprovado quem estuda. Essa é uma premissa básica, todo mundo sabe disso, eu sei, você sabe, todo mundo sabe que é preciso estudar para passar no vestibular. Ok, para sair disso, o que a gente precisa? A gente precisa lidar com o medo, porque ao lidar com o sentimento, a gente consegue transformar o pensamento, mudar a ação e, consequentemente, gerar novos resultados. Ter um resultado diferente e, de preferência, um resultado que vai nos levar a alcançar o objetivo. E para lidar com o medo, o que a gente precisa? A gente precisa conhecer esse medo. Sabe por quê? Porque a gente não consegue lidar com aquilo que a gente não conhece. Como que você vai conseguir lidar com esse medo se você não tem compreensão desse medo? Se você não sabe nada a respeito desse medo, vai ficar muito difícil. A gente só consegue lidar com aquilo que a gente conhece. Olha só para você ter uma ideia de como que é isso, imagina um médico tentando consertar um carro. Ele vai conseguir? Não, ele vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque ele não conhece de carro, ele conhece de corpo humano. Então, para lidar com medo, a gente precisa conhecê-lo. Para conhecer esse medo de verdade, você vai fazer o seguinte: no topo de uma folha você vai escrever o que aconteceria se você estudasse e não passasse no vestibular e desse tudo errado. E ao responder, você vai escrever: o medo acha que... E você vai completar essa frase com o que vier na sua cabeça, deixando todo o julgamento do lado de fora. Mesmo se for uma coisa sem noção, coloque ali, escreva tudo o que vier na sua cabeça. Ao final, você vai ter muita clareza a respeito do que esse medo é, o que ele está tentando te falar e por que ele está te paralisando. Depois de ter compreendido o seu medo, é hora de fazer as pazes com ele. E para isso você vai fazer o seguinte: você vai fechar os olhos e entrar em contato com esse sentimento. Vai ser um pouquinho desconfortável, sim. Eu não vou negar, não. Mas sabe o que é muito mais desconfortável? Continuar evitando, negando e fugindo desse sentimento. É isso que vai fazer com que você se abale emocionalmente. É isso que vai tornar as coisas muito mais difíceis para você. Então é muito melhor encarar esse sentimento, lidar com ele de forma saudável e superá-lo, seguir em frente. E para isso é preciso fazer as pazes com ele. Então entre em contato com esse sentimento e peça desculpas a ele por você evitá-lo. Entre em contato com esse medo e reconheça a sua existência. Fala com ele: eu reconheço que você está aqui. Acolha esse medo e peça desculpas por todas as vezes que você o rejeitou. Peça desculpas por você não saber o que ele quer fazer de bom para você. E aprecie esse sentimento. Acolha esse sentimento e peça desculpas a ele por você ter perdido a consciência do seu verdadeiro valor. Peça desculpas ao medo.
Ao fazer isso, você vai ver como que você vai fazer as pazes com esse sentimento e como você vai sentir um alívio muito grande aí dentro de você, porque esse sentimento ele vai se dissolvendo. Quando a gente adota a regra básica para lidar com as nossas emoções, que envolve reconhecer, acolher e aceitar aquilo que a gente está sentindo, essa sensação de alívio e essa paz, essa tranquilidade, ela vem de dentro da gente porque a emoção sente que ela pode ir. A emoção que está ali nos perturbando se dissolve e aí abre espaço para paz, para tranquilidade, para a gente se sentir bem. Então tá vendo como que fazer as pazes é extremamente importante e é um grande diferencial. É assim que a gente lida com as nossas emoções. Agora que você compreendeu e fez as pazes com o seu medo, é hora de dar o próximo passo e analisar o que aconteceria se você estudasse e passasse. Escreva isso no topo de uma folha e coloque todos os benefícios e ganhos que você puder imaginar. Não há limitações aqui. Tudo que vier na sua cabeça, coloque ali. O objetivo é fazer um contraste e a gente perceber que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente tem muito mais a ganhar do que a perder. Pode ser que você passe o ano inteiro estudando e não passe no vestibular, mas você estará mais próximo de realizar o seu sonho do que se não tivesse feito nada. Vamos colocar em prática aqui, juntos, o exercício que você acabou de aprender, de forma que você consiga visualizar como que faz e fazer aí da sua casa com muito mais facilidade. Então vamos supor que a Bia esteja com medo de estudar e não passar no vestibular e de dar tudo errado. E se a gente olhar o que está acontecendo no mundo interno, ou seja, lá dentro da Bia, a gente vai encontrar isso daqui. Qual que é a situação? O medo de estudar e não passar e dar tudo errado. Qual que é o pensamento que ela tem diante dessa situação? E se eu fizer tudo isso? E se eu estudar e ainda assim não passar? E se eu estudar, me esforçar pra caramba e não passar? E se der tudo errado? Eu quero passar, sei que para isso eu preciso estudar, mas e se eu estudar e fizer tudo que precisa ser feito e não passar? Percebe que os pensamentos são até um pouco repetitivos, mas é assim que funciona. A gente começa a ter pensamentos muito excessivos e eles se repetem. A gente está pensando várias coisas, mas tudo que cai no mesmo lugar. Qual que é o sentimento da Bia diante desses pensamentos? Medo. Qual que é a ação? A paralisação. E qual que é o resultado que ela está tendo? Não estudar. Então a Bia, ela quer estudar, ela sabe que ela precisa estudar para passar, mas ela não está conseguindo estudar porque ela está paralisada por causa do medo e porque ela não para de pensar em todas as coisas que podem dar errado, em todo o esforço que ela pode ter e ser em vão. Organizar isso daqui dessa maneira é muito interessante. Eu recomendo que você faça o mesmo. Porque você pode estar pensando assim, mas é óbvio que eu tô pensando, é óbvio que eu tô sentindo. Não é tão óbvio assim, sabe? Quando a gente escreve, a gente adquire muita clareza e isso ajuda demais a ter uma compreensão completa daquilo que está nos abalando, daquilo que está mexendo com o nosso emocional. Então faça isso aqui. E pode ser que você descubra também que a sua ação não é uma paralisação. Parece uma paralisação, mas não é. É uma ação de indiferença, de eu não me importo com mais nada, e você fica apático com relação a tudo. Então, é preciso ter clareza a respeito de quais são os seus pensamentos, sentimentos, ação e resultado. A partir disso, o que a Bia vai fazer? Ela vai escrever, no topo de uma folha, chegou esse momento, o que aconteceria se eu estudasse e não passasse e desse tudo errado. E aqui ela vai escrever e ela vai vir com tudo aquilo que ela acha que vai acontecer, escrevendo. O medo acha que eu vou perder meu tempo, o medo acha que eu vou fracassar, o medo acha que as pessoas vão rir de mim, que vai dar tudo errado, o medo acha que a minha família não vai me amar mais, o medo acha que a minha família vai ficar decepcionada comigo se eu não passar. A partir desse momento, ela tem uma clareza a respeito do que o medo dela é. Ela conhece esse medo. Olha só, o medo dela é de perder tempo, é de fracassar, é das pessoas rirem dela, é de dar tudo errado. Olha só como que essa é uma pergunta extremamente poderosa e que desenvolve uma grande clareza a respeito do que esse medo é. Essa é uma excelente maneira, uma excelente ferramenta para você conhecer o seu medo a fundo. Agora que a Bia conhece de verdade o medo, ela inclusive pode chegar à conclusão de que tem algumas coisas aqui
que não tem muito fundamento, sabe? Isso já vai tirando toda aquela credibilidade do medo. E aí o que ela vai fazer agora? Vai fazer as pazes com ele. Sim, ela vai entrar em paz com esse sentimento. Fazer as pazes com o medo. Ela vai fazer a conciliação aqui. E como que ela vai fazer isso? Ela vai fechar os olhos e vai entrar em contato com esse sentimento, vai reconhecê-lo e pedir desculpas por todas as vezes que ela o rejeitou. Ela vai apreciá-lo e pedir desculpas por ela não ter consciência do seu verdadeiro valor. Ela vai acolher esse sentimento e pedir desculpas por ela não saber o que ele quer fazer de bom para ela. Ela vai acolher esse sentimento e vai falar que ele faz parte dela, que ela vai reconhecer a sua existência, ela vai reconhecer, acolher e aceitar esse sentimento, pedindo desculpas por todas as vezes que ela o ignorou, o rejeitou, o negou e fingiu que ele não estava ali. Ela vai fazer as pazes com esse sentimento. Ao final, ela vai sentir um alívio, esse medo vai estar ali mais ameno, vai estar se dissolvendo ou vai ter sumido por completo. Fazer as pazes com o sentimento é extremamente importante. A partir disso, é hora dela dar o próximo passo e fazer o quê? Ela vai escrever no topo de uma folha, deixa eu só descer aqui. Ela vai escrever no topo de uma folha o que aconteceria se eu passasse e se eu estudasse, né? Se eu estudasse e passasse no vestibular. E aqui ela vai escrever todos os ganhos que ela consegue imaginar. Então, por exemplo, eu vou me sentir feliz e orgulhosa, eu vou poder fazer o curso que desejo, minha família vai sentir orgulho de mim, eu vou me sentir realizada, eu vou me sentir vencedora, eu vou celebrar com as pessoas que eu amo, todo o esforço valerá a pena, eu estarei próxima de tornar a profissional que eu quero ser, terei realizado um sonho. Então, olha quantos ganhos a Bia vai ter. E aí, na hora que a gente faz um contraste com o que o medo tá considerando aqui, isso daqui, olha, tem muito mais peso. Isso daqui tem muito mais valor. Olha todos esses ganhos. Porque é aquela coisa, ela pode estudar e não passar. Mas e se ela estudar e passar? E se ela realizar esse sonho? Todos esses aqui são ganhos. É por isso que vale a pena. Como você pode ver, esse é um exercício simples, mas transformador. Se você está com esse medo, coloque em prática. Faça esse exercício do jeito que você aprendeu aqui. Coloque cada um dos passos em prática e você vai ver como que isso vai te ajudar a superar o medo, a ter mais autoconhecimento e te deixará mais próximo de alcançar o objetivo de passar no vestibular. O vestibular é um período de incerteza. Tem 50% de chance de passar e 50% de chance de não passar. Mas passar ou não, o resultado em si não está sob seu controle. O que está sob seu controle é o que você faz no dia a dia. São as decisões que você toma todos os dias, são as suas ações rumo ao seu objetivo. Foque nisso, é isso que vai fazer a diferença, que vai impactar no resultado que você vai ter no vestibular. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe aqui o seu like e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até mais!